E não só nesse tempo, mas nos tempos de hoje também nós nos deparamos com muitas tragédias, tá? Vou citar alguma delas aqui só para refrescar a sua mente, né? Recente, dessa semana para trás, ou meses para trás, né? Nós tivemos, por exemplo, quem viu os vídeos das enchentes na Líbia? Quem teve acesso aos vídeos? Não sei se todos viram, mas foi algo assustador, gente. Corpos eram derramados pelo mar assim, né? Muitos e muitos corpos foram lançados ali na praia, depois do enchente que aconteceu na Líbia, né? Nós tivemos também um ciclone no Rio Grande do Sul, né? Nós vimos também muitas catástrofes que aconteceram, né? Esse mês para cá, né? Quem não viu sobre os incêndios pelo mundo, né? Viram lá cidades inteiras da Grécia, da Europa, né? Todas sendo derretidas, né, com aquele incêndio estranho que aconteceu, né? Terremotos no Marrocos, na Turquia, na Síria, né? Nós encontramos tudo isso também nesse mês. Enfim, tivemos muitas tragédias, e nós não estamos falando da última década, mas nós estamos falando de meses, isso tudo num mês, né, que nós tratamos aqui, né? Isso tudo nesse ano de 2023. E quando a gente vê situações como essa, né, quando a gente vê catástrofes assim, a gente fica se perguntando, né, onde está Deus no meio dessas tragédias, né? Nós, como bons incrédulos, questionadores, nós sempre queremos colocar a culpa em alguém, sabe? E a culpa é sempre de Deus, às vezes, né? E nós esquecemos que Deus, ele tem a sua maneira de julgar o mundo, julgar a nação, né? Julgar através do pecado de Adão. Mas nós esquecemos, por exemplo, de versículos como Isaías 55:8, que nos diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, né? E poderíamos fechar também com Romanos 11:34. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Fato é, Deus não é o culpado dessas tragédias. Ele controla a maldade no mundo, mas muitas das coisas são consequências da vida do homem, são consequências do pecado. É tudo aquilo que vem através daquilo que cada cidadão ou cada pessoa vem a cometer, né? Fato é, tragédias acontecem. Tragédias fazem parte do nosso dia a dia, às vezes. E o nosso contexto, a qual nós lemos de Daniel, nós estamos no meio de uma tragédia. Uma tragédia aconteceu aqui. E nos textos nós nos deparamos com o que está acontecendo. Para quem pegou os estudos anteriores, sabe qual tragédia nós estamos falando. Mas nós vamos relembrar, porque um texto, a palavra de Deus, ela sempre mostra o contexto histórico que está se passando, e agora eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 1, onde nós começaremos a nossa exposição. O versículo nos diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Verso 2, o Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de Deus. Tragédia. Qual que é a tragédia? Reino do Sul. Novamente, Daniel, o livro de Daniel, está retratando o quê? A invasão de Jerusalém pela Babilônia. O dia do Senhor chegou para Judá. Nós falamos sobre isso aqui, né? Os profetas vieram, avisaram: mudem de vida, transformem, arrependam-se dos pecados de vocês, para que o juízo não chegue até vocês, né? E a gente vê que se está acontecendo aqui, significa que o povo não se arrependeu,
não mudou de vida e continuou vivendo os seus maus caminhos. Tá? Segundo Reis, capítulo 25, verso 1, vai nos contar um pouco do que aconteceu no dia dessa catástrofe. Tá? Nós já lemos aqui em ministrações anteriores, mas eu estarei lendo de novo para refrescar a nossa mente. O texto em 2 Reis, capítulo 25, verso 1, vai nos dizer o seguinte, ó: assim, em 15 de janeiro, durante o ano do reinado de Zedequias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército cercaram Jerusalém e construíram rampas de ataque contra os muros. Jerusalém permaneceu cercada até o 11º ano do reinado de Ezequias. Então, lá em Reis está contando o que aconteceu em Daniel. Lá em Reis está dizendo como foi a invasão de Nabucodonosor, né, contra o reino do sul. Continuando nos versos 8 e 9 e 13, nós vamos complementar a tragédia que aconteceu. Verso 8: em 14 de agosto daquele ano, o 19º do reinado de Nabucodonosor, capitão da guarda e oficial, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chegou a Jerusalém. Vamos lá. Qual que é a tragédia? Verso 9: queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Pôs fogo em todos os edifícios importantes da cidade. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze na frente do templo do Senhor, as bases móveis de bronze e o grande tanque de bronze chamado Mar, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram os baldes para cinzas, as pás, os cortadores de pavios, as colheres e todos os outros utensílios de bronze usados para o serviço no templo. Verso 15, o capitão da guarda levou ainda os incensários e as bacias e todos os outros utensílios de ouro puro ou prata. Né? Não só matou as pessoas, não só queimou todas as casas, mas destruiu o templo, né? Destruiu o templo, e ainda pegou todas as coisas que eram do templo do Senhor e levou para a Babilônia. Tá? Aí casa com o que está sendo dito lá em Daniel, no versículo 1, né? Sobre os utensílios do Senhor que foi tirado, sobre as coisas que foram tiradas. Né? E para complementar, no verso 18 e 21 nos diz: o capitão da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote auxiliar Sofonias, vocês lembram de Sofonias, e 3 dos principais guardas das portas. Dentre o povo que ainda estava escondido na cidade, levou um oficial responsável pelo exército de Judá. Aí complementa aqui, no versículo vai nos dizer: 5 dos conselheiros pessoais do rei, o secretário do comandante do exército, que era encarregado do alistamento de soldados, e outros 60 homens do povo. Por que eu li esses versos todos? Daniel está no meio desse povo. Daniel foi cativo de Judá para a Babilônia. E é isso que nós estamos lendo no versículo 1. Né? Está contando no versículo 1 tudo o que aconteceu, o que Nabucodonosor fez. Olha lá no verso 1, né? Mas de tudo, mais importante, de tudo que aconteceu, os versos vai dizer o seguinte, no versículo 2: o Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia. Não foi Nabucodonosor, não foi o povo que não vigiou, foi que Deus quis que a Babilônia invadisse Judá. Soberania de Deus. O povo desobedeceu, Deus mandou profetas para avisar, e agora no versículo 2 Deus está dizendo: olha, eu permiti que a Babilônia atacasse o reino de Judá. Soberania de Deus. Tá? Então, aí nós já aprendemos uma coisa bacana. O livro de Daniel, ele vai retratar, não os feitos de Daniel, mas vai retratar os feitos do Senhor através de Daniel. Porque é Deus que governa, é Deus que comanda, é Deus que traz a história para Ele.
tá? E aqui nós entendemos que o quê? Que desses 70 homens que foi para a Babilônia, 4 deles permaneceram fiéis àquilo que Deus os ensinou. Vamos lá ao versículo 3, né? Vamos continuar e vamos entender um pouco mais sobre aquilo que nós estávamos falando, né? O que é importante aqui, antes de nós entrarmos no versículo 3, né? Que essa tragédia aconteceu, o dia do Senhor chegou para Judá, por causa do quê? Da desobediência deles, né? Deus avisou, ó, não tenha outros deuses diante de mim. Nós vimos lá, né, se eu não me engano em Miqueias, que Deus vai dizer o seguinte: olha, eu vejo vocês indo para o terraço orar a outros deuses, sabe? O povo, ele fingia que estava adorando o Deus de Israel, mas nos terraços eles adoravam outros deuses. E Deus enviou os profetas para falar o seguinte: olha, o dia do Senhor vai vir. Deus vai castigar essa nação por causa dos pecados de vocês. Não ouviram? De Deus não se zomba. Muitos mortos, jovens mortos, crianças, idosos, milhares de mortos. E Jeremias, ele avisou isso, tá? Nós estudamos Jeremias, lá no capítulo 25, no verso 4, vou estar lendo só o primeiro versículo, para os irmãos entenderem como é que Deus ele avisa as coisas, sabe? Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não sabia que o Senhor estava cobrando isso, né? O que Deus faz é falar, e Deus fala até quando não tem mais jeito, até quando não tem como mais. No verso 4, Jeremias está dizendo as palavras do Senhor, ele vai dizer o seguinte: olha, repetidamente o Senhor tem enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Verso 5, todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e as suas más ações, só então habitarão nessa terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados para sempre. Verso 6, não provoquem minha ira ao adorar outros deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos, então não lhes farei mal algum. Está aí as condições. Mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com suas próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. E ele diz, só para encerrar o verso 8 aqui: agora o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Né? Então aqui nós encontramos que Deus ele avisou, né? E é isso que está dizendo nos primeiros versos aqui de Daniel. Nabucodonosor veio com sua fúria, com sua ira, e tomou Jerusalém, né? E aqui no verso 3, vamos continuar a nossa exposição. No verso 3 nos diz que o rei também ordenou Aspenaz, chefe de seus oficiais, para que trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Não vou estar lendo todos os versos, os irmãos dão uma passada aí no texto, mas aqui está dizendo, né, que essa pessoa, ela Aspenaz, né, aí eu já digo que você está procurando, né, um bom nome para pôr no seu filho, pensa aí, Aspenaz, né? Aspenaz pode ser uma boa escolha, né? Aspenaz, chefe dos oficiais, né? Diz que o quê? Que o rei, ele ordena para que Aspenaz, ele trouxesse esses meninos, né, esses homens, para o palácio. E Daniel foi junto, Daniel e seus amigos estavam juntos, né? E o verso 4 vai dizer que o quê? Que somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídas em diversas áreas do conhecimento. O texto nos fala também, né, que era para ensinar esses jovens a língua e a literatura, né, babilônica, né? E inclusive as comidas, as porções de alimento e vinho teriam que ser selecionadas também pelo palácio, né? Então a gente vê aí que é o que o rei pediu. Mas o que esses versos de 3 a 5 estão nos ensinando? Não é só uma mudança qualquer.
aqui era a forma como é que os babilônicos eles faziam para destruir nações. Tá? Como que eles destruíam as nações? Eles pegavam essas pessoas, os melhores daquela nação que tinha sido ocupada, né? Pegavam esses jovens, né? Tinha que ser jovens, por quê? Porque aqueles jovens eles tinham ainda uma vida pela frente, né? Se vocês pegassem adultos, pessoas já formadas, eles já tinham a mente já, né, focada no que eles viveram e dificilmente eles mudariam de ideia. Mas qual que era a estratégia e a conquista dos babilônicos? Né? Nós pegamos esses jovens, trocamos os nomes deles, trocamos a alimentação deles, né? E a partir daquele momento ali, eles iriam aprender toda a cultura babilônica. Para que o quê? Para que aquela nação, a qual foi saqueada, foi tomada, ela deixasse de existir. E que a Babilônia sempre crescesse. Né? Esse era o objetivo do rei, trazê-los. Vamos envergonhá-los. Eles não são mais judeus. Eles não são mais de Judá. Agora eles são babilônicos. E eles vão ter que aprender a nossa língua, eles vão ter que comer da nossa comida, e eles já não chamam mais os nomes que eram quando eles viviam na Judéia, né? Então, essa era a estratégia que era feita, né, que esses versos estão dizendo aí. Né? Então, eles foram instruídos, primeiramente, a aprender a língua dos caldeus, né? Foram substituídos os seus nomes hebraicos, né? E também foram imposta a eles uma dieta específica, aonde que toda a comida da Babilônia era agora oferecida a eles e sem chance de lembrar das comidas judias, tá? Então essa é a ideia aí por detrás disso, né? E a gente vê que foi proposto isso a eles. Eles teriam que fazer isso. Eles teriam que se adaptar, tá? Verso 6. De 6 ao 7, vão acompanhando aí, gente. Do verso ao 7, nós vamos encontrar aí os que estavam, os judeus que foram escolhidos para estar aí com esses 70 aí lá na Babilônia. Tá? Nós temos aí então no verso 6 a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Todos da tribo de Judá. Está aí os cativos, está aí os prisioneiros, né? E aí nos fala, né, que no verso 7, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, né? Então está aí os nomes, né? E está aí o nosso menino, Daniel, que é justamente o tema da nossa ministração. Daniel, ele, além desses 4, né, por estar nesses 4, Daniel ele era judeu, ele era de uma família nobre, como o texto nos fala, né? Ele foi esse profeta, né, o 4º dos profetas maiores, e é esse personagem que nós estamos estudando nessa noite. Para ficar claro, no contexto que nós estamos lendo, no versículos 6 e 7, Daniel tinha aproximadamente, irmãos, de 14 a 16 anos de idade, quando ele foi prisioneiro para a Babilônia, né? Então Daniel estava longe dos seus pais, estava longe da sua casa, longe da sua vida, da vida anterior que ele vivia, mas ele não estava longe do seu Deus. Amém? E aqui nós entendemos que uma criança que é bem instruída nos caminhos do Senhor, mesmo em cativeiro, ela pode honrar o nome de Deus. Amém? Nós encontramos isso. E isso que eu estou falando, você vai ver a partir de agora. O que esse moleque vai arrumar dentro da Babilônia. Você vai ver as exigências que ele vai pedir, sabe? E você vai ver que Deus tem a ver com isso, tá? E se a gente fosse olhar essa situação triste, essa tragédia que está acontecendo com Daniel, a gente, por exemplo, poderia olhar lá no Salmo 27, sabe? Aquilo que ele estava vivendo. Lá no verso 7 vai nos dizer o seguinte, olha o que Daniel talvez estaria pensando naquele momento. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Aí no verso 9 vai nos dizer, não voltes as costas para mim, em tua ira, não rejeites teu servo.
sempre fostes meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Essa poderia ter sido a oração de Daniel ali, longe dos pais, longe do seu país, longe de tudo aquilo que ele vivia, mas agora a única coisa que lhe restou foi servir o seu Deus. E aí estão os novos nomes, né, que ele recebeu aí, né? Daniel foi chamado de quê? Beltesazar. Ananias de Sadraque. Misael de Mesaque. E Azarias de Abidênego, né? Acho que de todos aí, Azarias foi o pior, né, gente? Azarias, só o tadinho de Azarias aí, né? De todos eles, Abidênego, olha o nome dele, né? Os outros também não é muita coisa não, mas Azarias foi covardia, né? E você precisa entender o que serve, o que significa esses nomes, né? Começando por Beltesazar, significa príncipe de Bel. O que é isso? Bel é equivalente a Baal. Então você imagina só, pega o seu nome e transforma ele de oferenda a uma divindade, sabe? Beltesazar significava príncipe de Bel, príncipe de Baal, tá? Ananias significava, né, o nome dele em hebraico significava Jeová é misericordioso. E aí ele se torna justamente como servo, não, quem é como Aku, Deus da lua, também uma divindade, uma forma de oferecer o seu nome a outra divindade da Babilônia, tá? E temos aí Abidênego, que é servo de Nego, que significa um dos deuses, que é a mesma comparação com Mercúrio. Então foi uma afronta a esses jovens. Aquilo que eles viviam, tudo que eles sonharam na Judéia ali, né? Tudo aquilo que eles viveram em Jerusalém, estavam agora sendo destruídos através da Babilônia, tá? Então isso que é em relação aos nomes. Vamos seguir, verso 8, vai nos falar algo interessante. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Então Daniel, lembra aí, gente? Daniel, 14 a 16 anos, escravo, está exigindo as coisas agora. Ele fala assim, não vou me contaminar. Não vou me contaminar. E essa palavra contaminar, a gente entende que as iguarias que eram distribuídas para eles ali, a todo aquele contexto das comidas ali da Babilônia, os nomes já eram uma afronta a Deus. A comida também era uma afronta ao Deus de Israel. Quando você vai lá em Levítico, você vê que os israelitas, ele têm princípios. Eles têm determinadas comidas que eles não poderiam comer. Sabe? Só que eles estão cativos. Eles são prisioneiros. Mas mesmo assim, Daniel, ele insiste e fala, a gente não quer comer isso. A gente não quer comer isso. Né? A gente sabe que os judeus, eles têm essa lei, né, alimentar estrita, conforme nós falamos aqui em Levítico, alguns pontos em Deuteronômio também. Né? E aí ele decide não se contaminar. E aqui é interessante a gente falar, irmãos, que o texto nos fala que ele decidiu não se contaminar. E aqui tem muita gente que fica com dúvida, né? A pessoa fala o seguinte, aí, tá vendo, pastor? Mas estranho de soberania aí, é balela aí, ó. Daniel está decidindo. Daniel está fazendo a escolha. A gente sempre fala que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Tá? E é por isso que a responsabilidade nossa é escolher aquilo que é certo. Ele falou, não, eu não vou desonrar o meu Deus. Eu não vou comer essas comidas. Né? Naquele contexto ali, ainda os gentios ainda não faziam parte da linhagem, né? Ele decidiu não se contaminar e não comer. Foi uma escolha que ele fez. Assim como você hoje, nos nossos dias, você pode falar, não vou fazer isso.
Eu não vou misturar com isso, eu não vou participar disso. Então, é uma responsabilidade nossa fazer esse tipo de coisa, né? Mesmo sabendo que a soberania de Deus, ela vai trazer, né, todos os eixos conforme aquilo que Deus estabeleceu, né? Então, no contexto daquela comida, tá, que foi oferecida a eles, Daniel e os seus amigos decidiram não comer, tá? Decidiram. A cultura babilônica tinha lá, a palavra de Deus não cita qual que eram os alimentos, mas eles decidiram não se contaminar. E era típico da região. O israelita ele já tinha a sua forma de comer, ele já tinha os alimentos que ele poderia comer, né? Cada um de nós temos, né, uma alimentação típica de onde a gente nasceu, né? De onde a gente vem, a gente tem uma coisa ali que a gente fala que, isso é da minha terra, né? Isso é comida de lá, né? Igual eu, por exemplo, eu vim do norte. Qual que é a minha comida melhor? Piqui, né? Tem gente aí que diz assim, piqui é a melhor comida do mundo, gente. Você está doido? Piqui é gostoso demais, piqui é bom com carne, piqui é bom com arroz, piqui é tudo, né? Piqui é bom demais. Mas, enfim, naquele contexto lá, né, fazendo uma digressão aqui, naquele contexto lá, eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram não participar disso. E o que Daniel fez? Verso 9. A soberania de Deus acontecendo no verso 9 aí. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. O homem era prisioneiro, quer dizer, o menino era prisioneiro. O menino tinha uma restrição, mas Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia por Daniel. O que era isso? Amizade, companheirismo. Mesmo preso, Daniel, ele trocava ideia com o chefe, né, dos oficiais. Deus permitiu essa comunhão. Deus permitiu que ele se aproximasse. E nessa aproximação, a gente vê que no verso 10, a gente vê que Daniel, ele pede, né, justamente para que não comesse, que não participasse disso. Verso 10, apesar disso, Aspenaz disse, tenho medo de meu senhor, o rei, ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Ou seja, não vou fazer. Aspenaz não ia fazer aquilo que Daniel propôs. Aí você poderia falar o seguinte, Deus, eu tentei, está vendo? Deus, eu até tomei uma posição aqui, eu até quis fazer, mas deu errado. As coisas não foram como deveriam ser, né? Mas Daniel, ele não para. Daniel, ele continua insistindo. Daniel fala o seguinte, eu não vou comer isso não. Aspenaz, vamos tentar outra coisa? E aí agora ele vai a quem? Olha o verso 11, ele vai ao assistente designado pelo chefe dos oficiais. E ele vai propor, resumidamente, o que está no texto aqui, ele vai falar o seguinte, olha, eu não vou comer isso aí não, mas faz um teste com a gente. O rei falou que em 3 anos, a gente precisa comparecer, para ele ver como é que a gente está. Desses 3 anos, você vai pegar 10 dias, e você vai tirar toda essa alimentação que está aí para nós, e você vai nos alimentar com vegetais e água. 10 dias. E aí, o chefe pensou o seguinte, 3 anos para 10 dias? Se esses meninos quase morrer desnutridos aí, eu dou um jeito de recuperar eles, véio. Eu dou um jeito de jogar uma carne de porco aí neles aí, e ressuscita esses meninos aí, 10 dias não é nada. E aí, assim foi feito. Esse chefe, terminados os 10 dias, verso 13, né, vai dizer que ele pede para comparar a aparência dele com os outros rapazes. O assistente, no verso 14, ele concorda com essa situação, né? Verso 15, passados os 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e bem mais nutridos que os outros rapazes, né? Então aí o milagre aconteceu, né?
A gente vê aí que aconteceu justamente aquilo que Daniel ele propôs, né? Que era justamente ficar ali com vegetal e água durante os 10 dias, e aí, né, acontecer o milagre aí deles permanecerem mais vistosos e mais fortes do que os outros meninos, tá? Primeiro a gente vai expor, gente, e depois a gente vai para a parte da aplicação, tá? Dando um spoiler aqui sobre isso aqui, dificilmente você vê um jovem insistir muito para as coisas de Deus, tá? Aqui você vê que Daniel, ele recebeu um não na cara, ele continuou, falou, não deu certo com um, eu vou dar certo com o outro. Hoje é o contrário, né? O diabo coloca algo na mão, sabe? É como se você falasse o seguinte, olha aí, Deus, está vendo? Eu vou cair, está vendo? Eu tentei, insisti. Daniel não. Tá? Daniel, ele falou, olha, não vou participar disso, eu não vou comer isso, eu não vou me alimentar disso. E aí você vê que a insistência, né, obviamente o Espírito Santo de Deus ali, né, a gente sabe que o próprio Deus conduziu Daniel para essa decisão, mas a gente vê que ele não se entregou diante daquela situação, tá? Então a gente vê que isso foi feito. No verso 17, nós temos justamente o encontro de Daniel, né, com o rei Nabucodonosor. O verso 17 vai falar que Deus concedeu a eles, né, esses 4 rapazes, né, aptidões incomuns, né, sobre a literatura, sobre a sabedoria, sobre essa capacidade de Daniel de interpretar sonhos e visões, né, mas no verso 18 vai dizer, no término do treinamento, levou todos eles à presença de Nabucodonosor. Verso 19, a gente vê aí que Nabucodonosor, ele se agrada, ele se impressiona com Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né? Um paralelo aqui, irmãos, que eu queria falar rapidamente, porque quando nós estamos tratando de panorama, não dá para a gente falar muita coisa. Mas tem muita coisa que a gente vê nos nossos dias, por exemplo, jejum de Daniel. Eu não ia falar não, mas eu vou falar. Vou falar. Tem muita gente aí, vamos fazer o jejum de Daniel, né? Primeiro, você não viu aqui abstenção de alimento em nenhum momento. O que aconteceu foi o quê? Foi tirado alguns alimentos, mas não foi total, não foi jejum, tá? Então a gente não tem muita base bíblica para esse jejum de Daniel. A segunda coisa, que é óbvia, o jejum é de Daniel. Simples assim. Vou fazer o jejum de Daniel. Não, o jejum é de Daniel. Faz o seu, meu irmão. Por que você não faz o seu? Não, porque se eu fizer o jejum de Daniel, vai acontecer algo mais. Vai acontecer nada, meu irmão. Daniel é Daniel. Um homem fiel, temente a Deus, fez essa restrição de alimentos. Tá? Se você fizer o jejum de Daniel, você não se tornará melhor do que os outros irmãos da igreja. Você não vai, um anjo não vai descer sobre a sua cabeça, não vai acontecer nada disso. Tá? E a gente vê que a forma do jejum, ela é usada. Sabe? Calvino vai dizer, né, eu citei isso na última ministração, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O camarada consegue usar o jejum para se transformar num ídolo, para ser adorado, para falar o seguinte, aquele irmão fez o jejum de Daniel, sabe? Aí fica todo mundo na igreja assim, ele conseguiu fazer o jejum de Daniel. E Deus está dizendo, faz o seu, meu querido. Ou melhor, se não der para fazer o jejum de Daniel, vai para o seu quarto, fecha a porta, conversa comigo. Simples assim. O evangelho é simples. É a gente que complica. É a gente que quer favor em tudo que a gente faz, sabe? A gente usa uma coisa que foi para Daniel, tira de contexto e começa a usar isso como se fosse o quê? Uma macumba gospel, né? Você fez jejum de Daniel? Não fez, cara. Você não fez, né? Pois é. Vai perder mulher, vai perder emprego, vai perder suas coisas tudo.
E aí você está caçando em Daniel, onde está dizendo que você vai perder isso. Sabe? Você tem que perder... Deixa eu calar a boca. Vamos seguir. Então, chegamos aí no final, né? Aonde encontramos aí sobre a recepção desses jovens, né? A recepção desses jovens. E aí no verso 20, eu queria falar um pouco mais, depois que ele passa por Nabucodonosor, no verso 20 nos fala algo interessante sobre o livro de Daniel, que como a gente não tem como falar tudo, mas vai nos dar base para muita coisa. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos encantadores de seu reino. O que está dizendo esse versículo aqui? Daniel, ele foi descrito com vários dons, meus irmãos, e habilidades especiais que o destacaram como um homem sábio e temente a Deus. Se você ler todo o livro de Daniel, você vai encontrar que realmente, a partir deste momento, Daniel e os seus amigos, né, eles receberam dons e talentos indescritíveis. A gente vai ver aqui que o rei Nabucodonosor, por exemplo, não dá para falar todos, mas Nabucodonosor ele tem um sonho. E ele chama os seus principais magos, né, os seus sábios, e ele fala o seguinte: eu quero que vocês interpretem o meu sonho. Aí os magos vêm, né, cheio de caô, cheio de ideia. Ó rei, conte para nós então o seu sonho, para que a gente possa decifrá-lo e te dar a resposta. O rei, não, se eu contar fica fácil demais, vocês vão me dilubriar, né? Vocês vão inventar histórias aí, não. Descubra qual que é o sonho que eu tive. Se vocês descobrirem o sonho que eu tive, aí eu acredito em vocês e não mato vocês, sem pressão. E aí aqueles homens, só os deuses são capazes de descobrir, ó rei, o que você sonhou, né? Só os deuses, né? E no texto fala que um foi capaz de interpretar aquele sonho. Daniel chega e fala: ó rei, você sonhou foi isso. É isso, né? E conta ali, né, com autoridade aquilo que o rei sonhou. E ali o rei fala: não, vocês têm ponto comigo, né? Nomeia Daniel, né, para ser o chefe ali daquela turma, daqueles sábios, daqueles homens que consultavam, né, que ajudavam o rei nas suas decisões, né? Então isso foi o quê? Algo que Deus deu a Daniel naquele momento, né? E esse verso 20, ele vai nos falar isso, que todas as vezes que o rei consultava, né, que exigia sabedoria e discernimento, eles eram 10 vezes mais capazes que todos os outros magos encantadores, né? Então Daniel e seus amigos, eles governaram lá nesse quesito, né? O que mais que Daniel fez? Além de interpretar sonhos, né? Ele teve muita sabedoria e conhecimento, muito discernimento espiritual, muitas visões proféticas, inclusive tem visões que estão acontecendo agora, para você ter ideia, né? Tem situações que o texto está dizendo o seguinte: Daniel ele vê uma visão, que é justamente visões do fim, sabe? E Daniel pergunta: Senhor, como é que é isso? O anjo fala: não, Daniel, isso aqui eu não vou falar para você agora, não. Sabe? E a gente fica lendo assim, a gente fala: por que não falou? Por que não falou o dia? Por que não falou a hora? Por que não falou se é no cascata, se não é no cascata, né? A gente fica pensando, né? E o anjo fala: não, Daniel, fecha aí, que eu não vou falar agora. Mas muitas das visões e profecias que Daniel teve estão se concluindo, né, agora. As 70 semanas de Daniel, a gente vê que cada dia que passa, né, a gente vê que o mundo está o quê? Se acabando. A gente vê que as coisas estão se acabando. Nós não podemos aqui cravar a data, mas nós podemos observar os sinais. Nós podemos observar que a cada dia que passa, Cristo está a voltar, né?
E cada dia que passa, aumenta todos os indícios, né? Todos os indicadores, que não só Cristo, mas todos os profetas deixaram como forma de manter os eleitos acesos, quando o dia do Senhor chegasse. E o que é importante ler nesses versos aqui, desses profetas? Que você pode pensar o seguinte, olha, profetas vieram, trouxeram a palavra, e tudo o que eles passaram, aconteceram. Tudo o que eles falaram que iriam acontecer, aconteceu. Jesus esteve entre nós, corporalmente, deixou também profecias para se cumprir. Nós vamos ver lá no Sermão do Monte que existe isso. Tudo aquilo que Cristo falou se concluiu no ano 70 em Jerusalém. Jerusalém foi tomada novamente, dessa vez pelos romanos. Tudo aquilo que Cristo profetizou aconteceu. Era comum os profetas darem profecias, né? Não é profetada não, é profecias mesmo. Várias visões e profecias para aquele contexto. Mas também ele apontava para o futuro. Tudo aquilo que Cristo disse aconteceu no ano 70. Mas ele também deixou resquícios de situações que aconteceriam no nosso tempo. E a pergunta é, você quer pagar para ver? Você quer duvidar? Você quer falar o seguinte, eu não acredito nessas coisas. Nós estamos lendo passagens de Daniel, situações, como nós lemos no versículo 1, de coisas que aconteceram. E você pode ter certeza, as profecias que foram ditas irão acontecer, quer nós esperemos ou não. E aí está o nosso alerta, né? Aquilo que nós estamos vivendo. E para finalizar, o verso 21, que nos diz que Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Daniel já estava aí basicamente com quase 90 anos de idade. Daniel, ele permaneceu no palácio até a sua morte, né? Ele viu aí todos os reis passar, mas todos respeitaram a pessoa de Daniel, em ser esse consultor, em ser essa pessoa de visões, de interpretações, e nenhum deles se ousou questionar a vida de Daniel naquilo que viveu, tá? Inclusive nós temos um fato em que o sucessor de Nabucodonosor, ele pega os utensílios do templo de Deus, nós falamos que foi roubado, né? As pessoas tomaram de Jerusalém. Esse rei, ele resolve fazer um banquete. E nesse banquete ele fala o seguinte, olha, eu vou afrontar o Deus de Israel. Eu vou pegar justamente as coisas que eles usavam lá no templo de Israel, e eu vou beber com essas coisas. Eu vou dar banquete com essas coisas. Eu vou servir a todos com as coisas do templo desse Deus aí, né? E aí esse homem dá essa festa. Quando ele está no meio da festa, estou resumindo aqui, depois vocês vão ler isso no livro de Daniel, né? Vocês vão ver que uma mão aparece e escreve na parede. Eu não sei você, mas imagina você olhar uma mãozona escrevendo na parede, né? Ali eu já falava, eu já estou morto, já era. Para mim já era. E essa mão escreve. E fica todo mundo se perguntando o que essa mão escreveu. O que essa mãozona escreveu na parede. Acabou a festa, acabou tudo. Estava ótima a festa com os banquetes das coisas do Senhor. Quem que é chamado? Para entender o que está escrito ali? Daniel. Não mais menino, mas agora o senhor Daniel. Chega lá, ó rei, sua casa caiu. Rei, a sua vida foi pesada na balança. E hoje, pelas coisas que você fez, você vai morrer. E a Bíblia fala que naquela noite, o rei, ele morreu. Pelas palavras de Daniel. E aí você vê que realmente brincar com Deus é uma coisa que não dá certo, né? E a gente fica se perguntando, né?
que aconteceu com esse Deus de Israel? Será que esse Deus de Israel morreu? Será que esse Deus de Israel já não vive no meio de nós? Será que esse Deus de Israel está adormecido? A gente sabe que não. A gente sabe que todas as pessoas que se levantam contra Deus, em algum momento, elas receberão o julgamento divino. Amém? Sobre esse verso 21, irmãos, vai nos falar de Ciro, né? Vai nos falar que quem foi Ciro? Ciro foi justamente o rei depois que trouxe esse povo agora para retornar do cativeiro. 70 anos eles passaram nesse cativeiro da Babilônia. E agora eles retornarão através da pessoa de Ciro. Olha que interessante. Na hora que Daniel está prestes a morrer, é a hora do povo voltar para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. O mesmo rei, né? Se Nabucodonosor, ele foi o instrumento de ira para punir Israel, agora Ciro é quem vai levar eles de volta para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, né? Aí a gente está começando a encontrar na história o que nós vamos encontrar no templo de Jesus, né? Qual que era o templo? É justamente esse templo que foi reconstruído. Esse templo agora, que não é mais aquele primeiro templo de Salomão, né? Ele foi reconstruído. Aí nós vamos falar de Neemias, né? Nós vamos falar dos reconstrutores, que é a próxima série que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar deles, Zerobabel, né? Nós vamos falar de Neemias, desses homens, né? Que reconstruíram agora, que Ciro deu a ordem para que eles retornassem, tá, gente? Então, fica fácil a gente estudar a palavra de Deus, pegando pontes e seguindo. Amém? Irmãos, a parte mais interessante de tudo aquilo que nós falamos, né? Não que não seja menos importante ou mais importante, mas é justamente aplicações que nós tiramos no texto que nós lemos, tá? A primeira coisa que nós vemos aqui, como aplicação, é justamente a fidelidade de Daniel em tempos de adversidade. Infelizmente, em momentos de tragédias, em momentos de dificuldade, as pessoas acabam se perdendo. As pessoas acabam esquecendo de Deus. E uma das coisas que nós vimos no texto, que nós vimos em todo o livro de Daniel, é que Daniel, ele continuou focado, meu irmão. Daniel, ele continuou adorando o seu Deus. Daniel, ele continuou servindo e preservando aquilo que Deus tinha pedido a ele. Em momentos de crise, nós encontramos pessoas fazendo o contrário. O que é? Distanciando de Deus, afastando da casa do Senhor, desanimando do chamado que Deus tinha a eles, por causa de uma crise. E o que nós aprendemos aqui através de Daniel? Fidelidade ao Senhor em tempos de adversidade. Meu irmão, está com luta? Aí que você tem que ficar forte. Aí que você precisa orar. Aí que você precisa fortalecer. Assim como grandes homens do passado viveram. Então aqui é um indicador para nós entendermos que quando as coisas estão ruins, é momento de nós termos a fidelidade para com Deus. Amém? A segunda situação que nós separamos aqui, sobre a aplicação, é justamente a resistência à assimilação cultural. O que é isso? Nós temos uma agenda. Se é nacional, eu não sei. Se é mundial, eu não sei. Mas essa agenda quer que você pegue o que é certo e transforme em errado. Tudo aquilo que exalta o nome de Deus precisa ser rejeitado. Tudo aquilo que engrandece Deus de alguma maneira precisa ser rejeitado. O que eu estou falando aqui? Hoje, infelizmente, nós estamos numa cultura
em que o cristão ele é perseguido. O cristão ele é aquela pessoa que precisa ser combatida, sabe? É aquela pessoa que precisa se calar. É aquela pessoa que está ofendendo todo mundo. É aquela pessoa que tem que calar isso aí porque está magoando todo mundo, está massacrando todo mundo. Mas quando você olha o outro lado, você vê que as coisas que estão sendo pregadas é infinitamente pior do que a pregação do Evangelho. Há meses atrás eu vi um projeto para que tirasse as Bíblias de dentro das cadeias, sabe? Falando que isso era uma forma de induzir os presos a serem cristãos, sabe? E você fica vendo essas coisas, você fala o seguinte: você quer que coloque o que lá dentro? Se a palavra de Deus não pode ficar lá dentro, que mal faz a palavra de Deus? Que mal faz uma Bíblia para a pessoa que está ali dentro? Mas eu vou falar com você o que faz. A Bíblia ali, ela incomoda o inimigo. A Bíblia ali exalta a Deus de alguma maneira. E, infelizmente, exaltar a Deus nos nossos dias não é interessante, sabe? É por isso que hoje nós temos leis, por exemplo, que professores não podem dar um vai com Deus para os alunos, porque ele está induzindo os alunos a falar sobre Deus, sabe? Agora eu posso, nessa mesma escola, destruir a sexualidade dessas crianças. Eu posso ensinar o que eu quero, porque aí pode, mas Bíblia não pode. Cristo não pode. Vocês estão entendendo? E o que eu falo sobre a resistência à assimilação cultural? Daniel tinha princípios. Nós temos princípios. Nós somos cristãos. Não é a nossa opinião que vale, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se nós olharmos o contexto de Daniel e olharmos hoje, nós estamos comendo as iguarias deste mundo. Banquetes estão sendo oferecidos a nós, e nós estamos comendo, porque nós estamos tendo medo de afrontar o que há lá fora. Eu não estou dizendo aqui para nós nos rebelarmos e quebrarmos tudo, enfim, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para que você resista o que lhe é imposto. Como? Ensinando os seus filhos, orando com seus filhos, caminhando com seus filhos, ensinando os princípios cristãos, ensinando o que realmente Cristo espera de nós, para que no dia que seu filho estiver no cativeiro, ele possa lembrar de qual Deus que ele serve. Que ele possa lembrar que aquilo é errado. Mesmo que todos estejam fazendo, aquilo permanecerá errado diante de Deus. E muitos cristãos hoje têm fugido disso. E Daniel nos ensina a preservar aquilo que Deus nos deixou. Amém? Romanos 12:2 nos ensinará isso. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Algumas versões vão dizer, né? Não aperfeiçoeis, né? Nós até tem até outras palavras também. Mas na NVT ela é até um pouco mais incisiva. Ela não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Nós não temos que fazer o que o mundo ensina que façamos. Hoje, nós estamos numa situação tão difícil, nós já estamos finalizando, nós estamos numa situação tão difícil, você não sabe mais o que é igreja, meu irmão. Você não sabe mais se você está assistindo um culto, ou se você está no meio de uma boate. Fala a Deus, calma, gente. O dia do Senhor ainda não chegou, calma.
A gente não sabe. As pregações se tornaram o quê? Sessões de coach. Arrependimento se tornou peque do jeito que você quiser. Se pregou arrependimento, 3, 4 irmãos têm que chegar, o pastor pegou pesado aí, pastorzão. A família lá saindo da igreja lá, ó. Vai deixar sair, pastor? Não pode não, ué. Não, tem que pregar a verdade, tem que falar a verdade. É, pastor, mas olha o dízimo desse aqui, pastor. Ah, não, aí não tem que sair não, ué. Vão mudar a palavra, né? Eu sei, eu peguei pesado mesmo, né? Vamos falar de alegria. Vamos falar de, né, prosperidade. Não vamos ofender ninguém. E aí você pega a palavra de Deus, os profetas, é só lenhada. Arrependam-se. Lembra de João Batista? Lembra de Jesus? Raça de víboras. O inferno aguarda vocês. E hoje, está ofensivo demais o Evangelho. Se for algo que vai nos tirar da boca do inferno, meu irmão, que seja falada, que seja dita. E hoje nós não sabemos mais o que está sendo pregado. As misturas estão cada vez piores. E eu não quero colocar a nossa igreja como uma igreja melhor do que as outras. O que deve ficar em evidência é o Evangelho de Cristo. Nós temos que seguir o Evangelho de Cristo. E para finalizar, rapidamente aqui, eu repito aqui as palavras de Nicodemos. O pastor falou que vai terminar, vocês não acreditam, não. Todo pastor engana, né? A gente vê um impacto duradouro na vida de Daniel e seus amigos. Rapidamente quero falar sobre isso. Daniel, ele influenciou uma nação pagã, meu irmão. A vida de Daniel e seus amigos foi referência para aqueles deuses lá. Depois você vai, estuda o livro de Daniel e olhe quais foram as palavras de Nabucodonosor no final da sua vida. Tudo bem, ele questiona Deus, Deus o pune, mas olha as palavras dele depois que ele voltou ao normal. Influência de Daniel e seus amigos. Influência de Deus e seus amigos. E aí você vai falar, beleza, pastor, entendi, mas e aí? De onde veio aqueles reis magos quando veio visitar Cristo no seu nascimento? Babilônia. Eles conheceram do Messias. Eles conheceram a profecia e eles saem da Babilônia para honrar o Deus dos judeus. Isso é influência. E agora eu pergunto para os senhores e para as senhoras: quantos magos vieram de lá? Quantos? Alguém se habilita? Eu sei que vocês querem falar, gente. 3? Todo mundo fala 3. Até dá nome para eles. Olha os nomes de invenção: Melquior, Beltesazar e Gaspar. Mentira, tá? O texto não fala a quantidade nenhuma. Mas aí o que acontece? Uma mentira dita várias vezes se torna a verdade. Não tem quantidade lá. Só fala que vieram. Mas não tem. Põe até os nomes, né? Mas não tem. Esse nome é invenção. Né? É tipo, faça a sua parte que eu te ajudarei. É a mesma coisa. Não está na Bíblia também não. Mas
O que eu quero falar nesse tópico aqui? Influência. Rápido, que o tempo está passando. Mas, meu irmão, seja um cristão que as pessoas tenham que afastar de você para falar determinados assuntos. Seja um tipo de cristão que as pessoas, quando você chegar, saiam da sua presença, mas não é porque você é chato, não. Mas é porque o Deus que você serve não compactua com como eles vivem. Isso é influência. Isso é mudar. Não é nós ficarmos parecidos com o mundo. Não é isso. Mas que eles sejam influenciados pelo Deus de Israel. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Poderíamos até ir até a meia-noite aqui, mas não